E você deve ter lido que essa semana a Organização Mundial da Saúde afirmou que o consumo de alimentos embutidos pode causar câncer. O assunto é polêmico, surgiram muitas dúvidas, assim como eu tenho certeza que você de casa também deve estar se perguntando, e aí, não pode mais comer presunto? Não pode mais comer peito de peru? Como assim? Vamos entender tudo sobre esse assunto? Tirar todas as nossas dúvidas com a nutricionista Andréa Zácaro. Vou recebê-la aqui. Muito obrigada pela participação, doutora. Imagina, estamos cheios de dúvidas sobre esse assunto. Com certeza. Me explique primeiro o que foi dito essa semana. A Organização Mundial da Saúde, ela fez uma publicação do Instituto de Câncer, que estuda isso na França, que é vinculado à Organização Mundial da Saúde, que os embutidos entraram na lista negra, né, na classificação número 1, que há evidência científica de correlação entre o consumo de embutidos de maneira frequente e constante de aproximadamente 50 gramas, e é bom até falar dessa porção que depois a gente elucida um pouco, com o aparecimento de câncer, principalmente na região colo-retal. Então, câncer de intestino. E nessa lista está o cigarro, está a bebida alcoólica. Isso, algumas substâncias químicas. Exatamente. Químicos, e agora também os embutidos. Exato. Então, eles entraram nessa lista negra, mas isso não é novidade. Então, é bom que fique claro que todos nós da área da saúde já sabemos que o consumo exagerado desse tipo de alimento, ele está relacionado ao aparecimento de câncer. Existem substâncias que são químicas presentes nesses embutidos, que são nitritos e nitratos, que se transformam em substâncias químicas, que são nitrosaminas do nosso estômago, e essa substância ela tem esse poder cancerígeno. Agora, o que é interessante realçar é que não é bem essa substância em todas as pessoas que vai causar algum mal. Então, a gente tem diversas substâncias tóxicas que a gente ingere, respira, a poluição, né, exatamente, que tá aí agrotóxicos dos alimentos, algumas combinações químicas dos próprios alimentos, e nosso corpo, ele é sábio em eliminar essas substâncias. Então, numa alimentação balanceada, esse risco é muito pequeno. E é isso que todos os pesquisadores ficaram confirmando a semana toda, porque a gente foi procurado de maneira insistente sobre, meu Deus, eu vou morrer, meus pacientes, eu estou comendo peito de peru, eu vou morrer. Não é bem assim, né? Então, o contexto de existir a evidência é para confirmar que o erro alimentar leva ao aparecimento da doença. O exagero também leva. Agora, o câncer, ele é multifatorial. Então, não é a alimentação que leva ao câncer. A exposição a uma substância química pode ser um dos ingredientes dessa máquina toda para o desencadeamento do câncer. Então, na verdade, quando a gente tem a doença, tem fatores genéticos, ambientais, e a alimentação, ela tem uma parcela de aproximadamente 30% nos aparecimentos, no risco aí de desenvolver. É risco, né? Risco. Não da doença. 30%, então, é por conta da alimentação. Da alimentação. E desses 30% a 35% da alimentação, a gente tem 5% relacionado aos aditivos alimentares, e dentre os aditivos, as substâncias que são citadas presentes nos embutidos. Então, a parcela é pequena. Se a gente tem um contexto de uma alimentação balanceada, que é isso que a gente pensa todo dia, né? Como nutricionista, a gente fala alimentação balanceada, alimentação... O nome, ele é grande, mas as condutas, elas são as mesmas há anos. Então, a alimentação balanceada é aquela que a gente faz a mais natural possível. E se nesse contexto está inserido uma linguiça, uma salsicha, um peito de peru e um presunto, o nosso corpo lida muito bem. Tudo bem, uma quantidade pequena. Exatamente. Vamos colocar aqui no plasma, então, alguns alimentos que fazem parte desse assunto. A carne bovina também apareceu. Apareceu. O interessante é que a carne bovina apareceu na classificação 2A. A classificação 2A, ela relaciona com possível risco. Então, ela não está na lista negra 1. Ela está na lista cinza. Lista cinza. O consumo de carne bovina, então, está na lista cinza, mas pode vir também a causar câncer. Pode, isso também já é bem sabido pelo consumo exagerado. Que fique claro que o consumo exagerado, como é citado na Organização Mundial da Saúde, ela preconiza o consumo de 70 a 100 gramas dia, de maneira alternada. Então, não o consumo diário de 100, 200, 300 gramas de carne vermelha. Isso para aumentar o risco, não que consumir isso dá câncer. Que fique muito claro que esse ponto tem que ser martelado. Não é que consumir carne vai dar câncer, né? Agora, o consumo da carne vermelha já é bem sabido para pessoas que têm predisposição, que o exagero no consumo aumenta esse risco do aparecimento do câncer. E aí, a modo de preparo também tem uma relação.
se você fritar o alimento é pior, é isso? Então, na verdade, e aquela a gordura casca... também está relacionada, não está? Tem. Excesso de gordura, excesso de alimentos ultraprocessados que passaram por um monte de processo na indústria e excesso de carne vermelha, né? A gente está juntando vários fatores que podem contribuir para o aparecimento. Se esses fatores estiverem aliados ao consumo exagerado de frutas, verduras e legumes, uma coisa começa a anular a outra. É sempre o equilíbrio, Exatamente. né? Nós falamos todos os dias aqui sobre equilíbrio. Então, Exatamente. uma dieta equilibrada, balanceada, os riscos são sempre menores. Acho aqui legal, na mesa, nós temos então aqui a carne e outros embutidos. Vamos falar sobre eles. Exato. Acho legal elucidar isso, porque assim, a salsicha é embutida, a linguiça é embutida, a gente tem linguiça fresca, a linguiça que é defumada. Então, quando o produto é defumado, a gente tem também a formação do alcatrão, que é uma substância tóxica, também entra nessa lista, né, de riscos de câncer. E quanto mais queimado, por exemplo, um churrasco, que todo mundo adora, né? Então não é para comer todo dia. Mas pode comer? Pode. Então se você almoça... Feijoada, pode comer? Pode. Agora não é para comer todos os dias. Agora, quem tempera o feijão com bacon, por exemplo? A pessoa fala, nossa, eu uso bacon todo dia. Pode? Pode. Pode. O problema é assim, como o risco está evidenciado com o consumo de 50 gramas ou mais dia numa alimentação sem controle, se a gente consumir os mesmos 50 gramas numa alimentação balanceada, o risco é bem menor. Porque o que você come de bom vai equilibrar, vai acabar equilibrando, exatamente. Então, se eu quero comer bacon todo dia, eu não vou comer 50 gramas de bacon. 50 gramas de bacon, a gente está falando 2, 3 fatias de bacon. No hábito alimentar dos Estados Unidos, a gente até tem presente num café da manhã, em outras condições, que existe o exagero. Agora, na nossa alimentação, se o bacon entra para temperar um feijão, para temperar uma sopa, alguma coisa, a porção de bacon que vai ser usada não vai ser um pedaço desse. Né? A gente vai usar, na verdade, um pedaço bem pequenininho para temperar 1 quilo de feijão ou mais, para dar o gosto no tempero, junto com alho, com uma cebola e alguma coisa. E a quantidade deste embutido, né, deste bacon, natural ou não, presente no alimento, vai ser pequena. Né? Então, a gente tem a gordura que é maléfica? Mas em pequena porção vai fazer mal? Não. Né? A mídia fala de gordura saturada faz mal? Faz em excesso. Mas ela também tem seus benefícios. A gente fala da bebida alcoólica, faz mal? Faz. A gente não está falando para consumir, mas alguns estudos mostram que uma porção de vinho, cerveja ou algum tipo de bebida alcoólica também tem o seu lado positivo, fermentado, com outras substâncias. No caso da carne vermelha, faz mal? Em excesso, sim, mas ela é riquíssima em proteína que a gente precisa consumir todos os dias. Ela tem vitamina do complexo B, ferro, então tem substâncias importantes presentes nessa carne que a gente precisa. Então não é para banir. Sim, de tempos em tempos aparece sempre algum alimento que é o vilão, né? Aí parece que você nunca mais pode consumir esse alimento e que a partir do dia que você parar, sua vida vai mudar. E não é bem assim, né, doutora? Não, a preocupação minha é relacionada ao equilíbrio do dia e ao equilíbrio da semana. Então, no dia, a gente tem recomendações de consumo de frutas, verduras e legumes e fibras. Por quê? Quando eu consumo bastante fibra, a gente tem o trânsito intestinal aumentado, né, essa velocidade de eliminação, e a gente elimina as toxinas. Se eu não como uma grande quantidade de fibras, que está presente nas cascas de frutas, verduras, legumes, as folhas, os alimentos integrais, então todos esses que têm quantidade grande de fibra, a gente não digere fibra. Então a fibra vai para o intestino e ela aumenta o bolo fecal. Nós falamos sobre fibra essa semana aqui no Você Bonita. Se você perdeu, acesse o site que você encontra lá a matéria. Falamos bastante sobre esse assunto. E eu até vi a matéria, achei bem interessante. E o fato de você aumentar o teor de fibra, você aumenta o processo de limpeza do seu intestino. E você expõe seu intestino em menor tempo a essas substâncias que são causadoras ou que têm o risco do desenvolvimento do câncer. Então a proteção do câncer está de intestino no consumo aumentado de frutas, verduras e legumes, que têm as substâncias antioxidantes, que elas têm realmente essa propriedade em roubar substâncias tóxicas, em inativar, e a fibra que vai aumentar o trânsito intestinal, junto com água, não esquecendo. Então, desse lado nós temos os aliados. A parte aqui saudável. Nós temos os vilões. Exato. Né? Aqui aliados, mas aqui os aliados vão te auxiliar a consumir o que você gosta. Por exemplo, salsicha.
pode consumir de Pode, vez em quando? Pode. Porque salsicha também, todo mundo fala muito mal dela, mas pode. Então, a salsicha, o modo de preparo, de fabricação da salsicha, ele é bem curioso, porque você tem uma mistura de carnes e um uso exagerado de aditivos alimentares. Então, o sal, ele também é maléfico nesse contexto. Então, a gente tem que controlar o sal. E sal ou sódio, para preservar os alimentos, vai em grande quantidade. Nitritos e nitratos, que são essas substâncias, dão a coloração avermelhada às carnes, aos embutidos de maneira geral. Então, existem produtos, principalmente aqueles destinados às crianças, que eles têm uma cor estranha, porque eles não vão tantos conservantes. Então, esses alimentos, para quem quer eliminar ou diminuir o consumo dessas substâncias tóxicas, busquem aquelas substâncias, aqueles produtos, leiam o rótulo e busquem aqueles que não possuem tantos conservantes, para a gente diminuir a exposição a eles. Mas olhando salsicha, eu sou descendente de alemão, né? Você fala, poxa, na Alemanha o pessoal come salsicha frequentemente, mas não só salsicha. Então, você come uma salsicha, uma porção pequena numa entrada, ou misturado com uma batata, ou misturado com alguma coisa, mas esporadicamente. Num outro dia você come uma carne branca, seja frango ou peixe, no outro dia você come uma carne vermelha, e aí você vai misturando. Por isso que eu trouxe, além desses embutidos de modo geral, outras porções que a gente pode substituir. Por exemplo, o ovo, a própria carne. Qual é a quantidade segura no consumo de embutidos por dia? Que quem está em casa pode comer tranquilo e que é segura? Então, este risco aumentado de câncer, que a gente diz que entrou nessa lista e considera 50 gramas de embutidos dia, 50 gramas são aproximadamente 3 fatias de frios, qualquer frio. Qualquer frio. Né? Os frios que têm mais aditivos alimentares, que são mais róseos e tudo, eles são prejudiciais. Os mais clarinhos também têm aditivos alimentares. Então você pensa, poxa, eu vou comer um peito de peru, o peito de peru é ruim? Não é ruim, ele é ótimo. Mas excesso do peito de peru pode realmente estar relacionado... 3 fatias é pouco, né? Porque se você for para pensar, então 3 fatias seria menos de uma salsicha. Não, uma salsicha. Uma salsicha. Ou 3 fatias. Isso. Esse consumo diário, aliado a uma alimentação balanceada, não causa esse risco tão aumentado. Entendi. Então, na verdade, é bem mínimo. O que a gente tem cautela é assim, tem pessoas que consomem no café da manhã os frios, no almoço um embutido, uma linguiça, uma salsicha, no lanche da tarde mais algum frio, à noite coloca mais alguma coisa de embutido e esquece das outras proporções de alimentos que a gente deve ter no cardápio. Então, voltando para o equilíbrio, eu acho que sempre é isso. Pensar que menos de 50 gramas é seguro, né? Para quem não tem predisposição e tem uma alimentação balanceada, é seguro comer todos os dias, até mais que isso. É que como foi entrando nessa lista, a gente aos poucos vai elucidar isso, com certeza, né? Eu sei que você em casa deve estar cheio de dúvidas, então mande sua perguntinha pra gente no Instagram do Você Bonita TV. Nós já temos uma perguntinha agora, vamos conferir então. A Milena quer saber qual é a diferença entre carne processada e carne vermelha. Na verdade, a carne vermelha, a gente tem uma classificação que entra desde carneiro, boi, todas essas carnes que são mais avermelhadas, que a gente tem um exemplo de um filé aqui, acho que esse daqui é filé mignon. Sim. Essa carne vermelha é a carne que tem a coloração vermelha in natura, ela não é processada. E a carne processada, ela entra no processo industrial. Então, a carne que entrou num processo industrial, eu vou fazer a linguiça, essa outra é uma calabresa, eu vou fazer um processado tipo embutido, e processado nesse processo tipo... industrial, há conservantes, Exato. há produtos químicos então, que você são somados à carne. A carne, ela vai ser separada mecanicamente ou não, ela vai ser processada, triturada ou não, e ela vai ser tratada. Então, as formas de tratamento dessa carne são desde a salga, por exemplo, carne seca. Carne seca é uma carne processada, porque eu fiz um processo industrial, por isso que a gente chama processada. Eu peguei a carne, não tá o boi lá do açougue, cortadinho, e eu vou levar para casa. Não, isso passou por uma linha de produção, de alguma maneira foi embalado e está sendo vendido no supermercado ou em algum local. Então, essa carne processada, ela precisa de conservantes para que essa carne não estrague. E esse conservante, ele é super bem-vindo. É interessante que fique claro que a ciência e a indústria, eles não estão fazendo o mal do consumidor. Né? Então, nós nutricionistas, nós trabalhamos com produtos industrializados. E a gente
tanto a Organização Mundial da Saúde, como a Anvisa e os órgãos regulatórios do mundo, eles pesquisam se uma substância é tóxica ou não e o grau de toxicidade dessa substância pela quantidade em estudos. Então, isso, se ela tem uma variedade, quando guardada, quando armazenada, quando aquecida, se ela alterar, eles não deixam a utilização dessa substância nos alimentos. Então, todos esses conservantes que são utilizados de aditivos foram testados. É um processo que é seguro, mas que não pode haver em excesso na sua alimentação. Tem que ter um equilíbrio. A segurança desse processo, ela está diretamente relacionada com uma alimentação balanceada. Então, dentro do contexto balanceado que tem 5 a 10 porções de frutas, verduras e legumes, porções de laticínios que melhoram a microbiota, entre todas as outras coisas que a gente coloca, carnes magras, né? Então, diminuição de gorduras, de sal em excesso e de outras coisas, o contexto legal, o embutido ou a carne processada não faz malefício algum. Então, o que hoje os cientistas se preocupam é que as pessoas, por N mitos e coisas erradas que acabam sendo divulgadas de modo geral na mídia, cortam pão, cortam farinha, cortam glúten, cortam lactose, cortam agora os embutidos, cortam a carne vermelha e vão comer o quê? Água, não é isso. Daqui a pouco é só água que pode, e né? isso Mas também não vai ser bom, porque a célula precisa. A gente não enfia o dedo na terra e faz fotossíntese, a gente não consegue alimentação de outras formas e as cápsulas não fornecem a quantidade de nutrientes que a gente precisa, e sim os alimentos. Então, na verdade, a gente precisa comer e comer muito bom. O que a gente precisa saber é como harmonizar esse cardápio para que de segunda a domingo eu coloque a linguiça num dia, que eu tenha uma carne vermelha 3 vezes, que eu coloque frango, peixe, que eu tenho a utilização de uma salsicha num dia, que eu vou fazer um hot dog ou o menino vai comer na escola. Então, não é esse o problema. O problema é distribuir para que não há frequência de determinado alimento isolado. Mas assustou realmente esse comunicado, né? Isso a doutora estava me ótimo. contando antes de começar o programa que os seus pacientes, né, te ligaram e falaram: poxa, eu como peito de peru no café da manhã, o que eu faço agora? Tenho que tirar o peito de peru? Não tem. Não, lógico que não. Não tem, não se assuste você que consome peito de peru. Então, com moderação, não tem que tirar o que a gente pede, que todos os meus pacientes também têm, tal dia tem um peito de peru, no outro dia tem um queijo branco, no outro dia tem um ovinho mexido, uma omeletinha de clara, no outro dia tem uma substituição deste embutido por uma carne desfiada, um frango desfiado, um atumzinho misturado com algum requeijão, alguma coisa. Então, essa não frequência de um alimento isolado, de um alimento específico, é que dá harmonia. Então, o peito de peru é bem-vindo, é ótimo, é muito gostoso, saboroso, mas ele não precisa estar presente em quantidades exageradas e nem todos os diariamente. Dias. Nós temos mais uma perguntinha, vamos colocar então na tela. Perguntinha da Grace. Grace, quer saber se é seguro comer presunto, mortadela e salsicha da forma que compramos, sem aquecimento? Sim, sim. Pergunta interessante. O processo de industrialização, que faz com que tenha o cozimento na própria indústria, faz com que a gente tenha segurança em relação a substâncias microbiológicas, né? Então, a condição higiênico-sanitária da indústria, se é uma indústria renomada, ela dá um alimento seguro para a gente. Então, ele tem esses conservantes para evitar que tenha proliferação bacteriana e que aumente o tempo de prateleira. Então, se você pegar uma salsicha, ela tem uma validade alta. Um congelado tem uma validade muito maior. Então, todos os frios, eles passam por processos que dão a garantia do consumo. Quando a gente compra isso fatiado em mercado, quando chega em casa, guardar em geladeira, manter esse produto em geladeira por 3 a 5 dias no máximo, e se tiver muita manipulação, compra porção pequena, usa por 2 dias e pronto. Mas ela incluiu nessa lista, na pergunta, a salsicha. A salsicha tem que ser cozida antes do consumo. Não necessariamente, não. Pode comer assim mesmo? Pode. O que eu acho interessante quando a gente cozinha a salsicha, porque ela já é cozida. A salsicha, igual o peito de peru, já é cozido. Na verdade, por ela já estar pronta, ela poderia ser consumida. O que a gente acha interessante fazer a cocção é, primeiro, para ela ficar um pouco mais macia, né? Quem gosta com aquela casca dura. Segundo, para tirar um pouco do corante, porque fica na água, a gente vê a presença desse corante na água. E para esquentar mesmo, para ficar saboroso. Então, na verdade, não tem a necessidade de cozinhar. Bom, então descobrimos hoje que é mito, que você não precisa parar de comer os embutidos, não precisa tirar todos eles da sua dieta, tem sim que haver um equilíbrio. E se você ficou com alguma outra dúvida, é só bater um papo com a Andréa Zácaro, que é nutricionista. O telefone dela é 4438-8584. Então, equilíbrio,
Uma alimentação balanceada é a chave para que tudo funcione muito bem. É isso, doutora? Exato. Podemos então ficar tranquilos que estamos seguros. Mas não é para exagerar. Não Ele está na lista negra. Goste mais desse lado da mesa do que deste lado. Esse aqui é mais nosso amigo e faz melhor a saúde, tá certo? Com certeza. Então tá ótimo, doutora, muito obrigada. Obrigada a